irmãos. Forma bem objetiva, inteligente, porque estamos com a hora bem avançada. Vários irmãos já temos observado por informações, temos mais de 1000 pessoas já visualizando esta transmissão. E com certeza esse número vai aumentando cada segundo em que se aproxima o momento das nomeações. Que Deus abençoe. 1.800 pessoas estão nos assistindo agora. Quero cumprimentar todas elas, dizer do nosso apreço, do nosso carinho, por vocês estarem aí em oração, intercedendo por nós e nos dando a cobertura espiritual. Esse momento não deve ser acompanhado como se fosse um discurso em que estamos apontando pessoas premiadas e que possa fazer com que torcidas sejam formadas. Mas este é um momento que nós vamos indicar para os servos de Deus que estão com a bacia e a toalha na mão, qual é o lugar onde eles vão servir, onde alguns deles vão gastar os seus anos e alguns os seus últimos anos, talvez até onde irão encerrar definitivamente sua carreira terrestre. Nós não sabemos. Este lugar indicado por Deus tem que ser recebido com oração, tem que ser recebido com gratidão. É o Senhor que me chama a trabalhar, é o Senhor que me chama a fazer a sua obra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Durante esses 10 anos ministrando nos concílios, todos os sermões que eu preparo para o final, eles precisam ser condensados. Por causa do tempo, eu não gosto de terminar as reuniões fora do horário. E nós já passamos alguns minutos do nosso horário. Mas foi o tempo, quando o povo lamentava que a pregação fosse cortada. Alguns até agradecem. Que bom, pastor, que o senhor não vai pregar hoje. Bom que a gente pode ir mais cedo para casa. Tenho saudade do tempo em que as pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que ainda conserva no coração esse sentimento. Receber a palavra de Deus, não a palavra de um astro, não a palavra de alguém que sabe agitar um auditório, mas a palavra de Deus. Você achou Mateus capítulo 9? Então eu quero ler do versículo 1 ao versículo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Porque qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me.
e ele se levantou e o seguiu. Amém? E ele se levantou e o seguiu. Muito bem, curva sua cabeça e vamos orar. Pai, estamos no apagar das luzes do nosso 6º concílio, realizado aqui no Efraim, em tempos tão atípicos, mas que dia maravilhoso foi aquele de ontem, que dia auspicioso tem sido de hoje. Nós recebemos com gratidão a chuva que cai, o sol que brilhou ontem, a noite que cobriu nossas vidas e nos permitiu descansar. Mas agora, no final, quando vamos deixar esse lugar, não nos deixe sair daqui com a sensação de que ficou faltando algo. Põe no nosso coração a Tua palavra. Dai-nos, Senhor Deus, aquele calor que os discípulos sentiram no caminho de Emaús e o Wesley sentiu no dia em que ouviu aquela explanação do livro de Romanos. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito venha sobre nós. Tem misericórdia do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O filme Forrest Gump, que estreou em 1994, ilustra a vida de um garoto que tinha um QI a menos e que viveu no Alabama aventuras extraordinárias que deram àquele filme a emoção que ele tem. Um filme muito emocionante. Forrest Gump mostra-se uma pessoa despreocupada com a vida e que vivia em função de si mesmo, não se importando muito com as condições à sua volta. E um dia ele estava sentado na varanda da sua casa, um dia comum. Ele olhava para o quintal da sua casa e os seus olhos se estendeu até o horizonte, onde seus olhos, suas vistas podiam alcançar. E de repente, como do nada, ele se levantou e começou a correr. E correu a rua do seu bairro, correu a sua cidade, foi correndo, e passou vários dias correndo. E as pessoas ficavam assistindo pela televisão o fenômeno que aparecera de repente, um corredor, e outras pessoas começaram a correr atrás de Forrest Gump. E correram, cruzaram os Estados Unidos de ponta a ponta, correndo. Forrest Gump à frente, correndo. Sua barba cresceu, seu aspecto mudou, os dias passaram, chuva, sol, e ele correndo, e as pessoas correndo atrás dele. Mas de repente, Forrest Gump parou de correr. E quando ele parou, as pessoas que estavam atrás dele, correndo sem parar, encheram-se de expectativas. O que é que ele vai fazer agora? Quando estamos correndo atrás dele tanto tempo, o que é que ele vai nos dizer? Forrest Gump simplesmente parou de correr, veio andando na direção dos seus seguidores, dos seus discípulos, que ele jamais pensava que estivessem correndo atrás dele com tanta dedicação, passou por eles naturalmente, do modo como começou a sua corrida, ele terminou sem dar satisfação a ninguém. Ele simplesmente se foi e deixou as pessoas boquiabertas. Forrest Gump é o exemplo de uma pessoa que é seguida sem ter consciência daqueles que o seguem. Nós estamos sendo seguidos. A vida cristã é uma vida que atrai seguidores, naturalmente.
porque é a vida de Cristo em nós. Por onde Cristo passa, Ele suscita seguidores. Por onde Cristo passa, Ele motiva homens e mulheres a segui-lo. O grande problema é que, como Forrest Gump, muitos de nós não temos consciência de quem está vindo atrás. Estamos correndo freneticamente a corrida da vida cristã. Temos os nossos 5 minutos, temos nossos tropeços, temos as nossas decisões e as nossas reações ao longo desta corrida, sem ao menos nos preocupar que tem alguém nos acompanhando. Esta é a síndrome de Forrest Gump, que muitos são acometidos dela. Estão correndo sem ter consciência de quem os segue. Olhe para o perfil de Jesus. Jesus tinha consciência das pessoas que o seguiam. Ele se preocupava com elas. Ele se preocupava se elas tinham fome, se elas estavam cansadas, se elas estavam sem pastor. Ele parava para se preocupar com as ovelhas, com os discípulos que o seguiam. Lhes dava atenção, gastava tempo com eles, porque sabia que era responsável por eles. Há um tipo de discipulado sendo praticado por 90% dos cristãos, que é o discipulado à moda de Forrest Gump. Um discipulado irresponsável, autônomo. Não pedimos licença para fazê-lo, não pedimos permissão para fazê-lo, começamos, as pessoas se entusiasmam conosco, se entusiasmam com a nossa fé, se entusiasmam com o nosso ministério, se entusiasmam com as nossas palavras, se entusiasmam com as nossas frases de efeito. Elas se levantam, elas acreditam em nós, elas se levantam de madrugada para orar por nós. Mas muitos de nós, tomados por essa síndrome de Forrest Gump, tomamos decisões, fazemos uma agenda, construímos a nossa vida como se não tivéssemos que dar satisfação a ninguém. Quando um crente cai, ele nunca cai sozinho. Quando você corta uma árvore, você não corta só uma árvore, você ofende todo o meio ambiente à sua volta. Por Deus, escuta-me nesta manhã, o Espírito Santo está falando com você. Há algo que Deus colocou no seu coração para compartilhar com outras pessoas. Você não caminha sozinho. Você, delegado, irmão e irmã, que me assiste em sua casa. Você, pastor que está aqui, ministro, missionária, muito mais nós todos, que trazemos conosco um título que nos identifica como líderes. Nós estamos sendo seguidos. Nós estamos sendo seguidos. E as pessoas que estão nos seguindo, meu Deus, onde elas vão parar, se um dia pararmos de correr? Para onde nós estamos levando essas pessoas? Como está a vida espiritual delas? Como elas estão vivendo? Elas estão tendo força para nos acompanhar? Elas estão felizes conosco? Estão escandalizadas conosco? Jesus nos chama a um discipulado responsável. Quando Jesus disse, segue-me, Ele nos chama, nos dando uma referência. Este chamado mostra que Jesus se responsabiliza por nós, porque quem chama, segue-me, está assumindo o compromisso de cuidar daqueles que os estão seguindo. Nós não podemos sair daqui como papagaios, dizendo para as pessoas, segue-me, segue-me, se nós ao menos sabemos para onde estamos indo. Se nós não temos em nosso coração o prazer e a preocupação de cuidar daqueles que hão de nos seguir. Quem é que nos segue? Homens e mulheres famintos, despidos, descalços, destituídos de moral, destituídos de vida espiritual, destituídos de autoestima. Como é o estado dessas pessoas? Deprimidas, vivendo debaixo da síndrome do medo,
Você já parou para olhar para trás? Pois eu quero lhe dizer nesta manhã, que se Jesus colocou pessoas para te seguir, você deve apacentá-las, cuidar delas, ministrar a elas. Você deve parar dessa correria, deste caminhar louco. Você deve parar um instante e olhar para trás e entender que há pequeninos ficando para trás, caídos, moribundos, e você precisa cuidar deles. Não haverá êxito para você chegar no céu, esbaforido, cansado, suado, mas chegar sozinho. Jesus vai te perguntar: cadê aqueles que te seguiam? Onde estão aqueles que acreditaram em você? Você vai chegar no céu, irmão. Eu creio. Mas você vai chegar com a esperança que você vai se postar na porta para aguardar aqueles que te seguiram. Pois foi isso que Jesus fez. No final do seu ministério, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou esperar vocês. Eu vou preparar a casa para vocês, porque aonde eu estiver, você vai estar. Esse é o compromisso que temos que ter com aqueles que nos seguem. Onde eu chegar, você também vai chegar. Pode ser o mais fraco, pode ser o mais problemático, pode ser o pior de todos, mas onde eu chegar, você também vai chegar. Não os chamo para um discipulado irresponsável. Chamo vocês para um discipulado que se preocupa com aqueles que nos seguem. Lembra quando a multidão teve fome seguindo a Jesus? Os discípulos disseram: despede essa multidão, manda embora. Mas Jesus disse: não, dai-lhes voz de comer. Essa multidão não pode sair daqui vazia. Ela nos segue há muito tempo, está cansada, nós temos que cuidar delas. Jesus cuidou dos que o seguem, e Jesus cuida de nós também, amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, meus irmãos, nós temos aqui duas curas extraordinárias. Dois paralíticos curados nesse texto que nós lemos. Um paralítico que foi curado fisicamente e outro que foi curado espiritualmente. O que foi curado fisicamente, o paralítico do capítulo 9, versículo 1 a versículo 8, foi curado de uma paralisia, estava prostrado, e Jesus o levantou da prostração e o botou a caminho de sua casa, em movimento. Mas Jesus encontrou um outro paralítico mais na frente, que sofria de uma outra paralisia, que o mantinha sentado na coletoria, vivendo pelo seu trabalho, vivendo pelo monetário, vivendo pela vida fácil, pela vida natural, preso a essa vida natural. Tanto ao primeiro como ao segundo, Jesus deu movimento. Amém? Jesus passou pela coletoria, viu Mateus sentado nela. Jesus então passou por ele e disse: segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente Mateus se levantou, aleluia, e o seguiu imediatamente. Eu creio que aquele que passou na frente da coletoria está passando aqui nesta manhã, para nos curar desta paralisia miserável, que nos mantém presos nas nossas coletorias, onde nós só queremos viver uma vida que recebe, me dá,
me dá moeda, me dá o meu imposto, me dá o meu direito, me dá o meu subsídio, me dá o meu salário, me dá o meu direito, eu quero o meu direito. Esta coletoria miserável que mantém as pessoas oprimidas, fracassadas, Jesus está passando e está dizendo: eu não te chamei para você ficar aí nesta coletoria, mendigando as moedas do Império Romano, ou do que quer que seja. Eu te chamei para uma caminhada gloriosa. Ei, levanta e segue-me, aleluia. Segue-me, segue-me, porque eu tenho um caminho para seguir. Eu sei para onde vou te levar. Segue-me, segue-me, porque eu tenho algo muito maior para você do que o Império Romano pode te dar. Essas moedas que vão enferrujar, que vão inflacionar, perder valor, mas eu tenho outras moedas para você. Você vai colecioná-las e elas nunca vão enferrujar, elas nunca vão perder o valor, elas serão parte da sua coroa eternamente. Aleluia! Bendito seja o nome daquele que vive para sempre. O discipulado de Jesus é um discipulado libertador. Amém? E é esse discipulado que eu quero ver acontecendo na Igreja Metodista Wesleyana, e principalmente aqui na Sexta Região, um discipulado libertador. Nossos crentes estão presos, meus irmãos, presos naqueles rituais, presos naquelas coisinhas lá na igreja, que se ele não tiver, ele briga, ele põe pastor para correr, ele põe todo mundo para correr. Se lhe for tirar daquela condição, aquele lugarzinho, aquela posição. O discipulado é libertador. Quando o discipulado entra em ação, quando as palavras de Cristo começam a fluir dentro da igreja: segue-me, as pessoas param de ficar brigando por picuinhas, grupinhos, fazendo panelinhas, criando situações indesejadas. Oh, meu irmão, lembro da história de um pastor que sofreu um infarto por causa de uma cadeira que o pessoal queria que ficasse lá num determinado lugar, e o pastor não queria, e os irmãos, os obreiros queriam que a cadeira ficasse naquela posição, o pastor não queria, e ficou aquela guerra: tira a cadeira, põe cadeira, tira a cadeira, põe cadeira, até que um dia o pastor não suportou, sofreu um infarto por causa daquela bendita cadeira. Meus irmãos, o discipulado tem que ser libertador, nos libertar dessas coisinhas. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Eu quero alcançar muito mais do que uma pequena cadeira que hoje existe e amanhã não existe. Eu não quero brigar por essas coisas, eu quero viver pelo meu mestre, eu quero fazer a sua vontade, que dura para sempre. Aleluia. O discipulado é libertador. Eu quero a minha gente liberta. Eu quero os pastores libertos, libertos do passado, da nostalgia, libertos do medo, libertos de tantas coisas que tolhem o seu ministério. Não, meu irmão, Jesus te chamou para segui-lo. Quando as coisas ficarem complicadas, não olhe para Forrest Gump, olhe para Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu quero que você saia daqui consciente dessa responsabilidade. Eu pratico um discipulado responsável, um discipulado que cuida, e um discipulado libertador. As pessoas que me seguem não serão as mesmas. Cada passo vamos melhorar, porque elas vão ver a melhora em mim em primeiro lugar. Amém, meu irmão? Segue-me, está dizendo Jesus esta manhã, está nos chamando esta manhã.
para que assumamos esta posição, precisamos ter coragem como Mateus, largar tudo e segui-lo. Que o Senhor te abençoe. Eu vou ficar apenas nessa introdução. E quero que você guarde no seu coração essas palavras. O discipulado é responsável. Eu tenho que cuidar daqueles que me seguem. Mas você me diz, bispo, eu não estou pedindo ninguém para me seguir. A vida que você leva não é sua, meu irmão. A vida que você leva é de Jesus. E Jesus atrai. Jesus atrai. Não é porque você é bom ou porque você é ruim, é porque Jesus está na sua vida. Então, pedindo ou não, as pessoas vão te seguir. Olha lá no Evangelho, as multidões seguiam a Jesus, ele não tinha nem sossego, porque há algo em Jesus que atrai as pessoas. Se você é crente, você tem seguidor. Ora, se você for seguidor de Maomé, de Buda, de Confúcio, eu não garanto, mas se você segue a Jesus, você vai ter quem o segue. Amém, meu irmão? E como você vai fazer com essas pessoas? E o que você vai fazer com essas pessoas? Tem que cuidar delas. Alguns de vocês irão para uma igreja grande. Talvez você nem imaginou que pudesse um dia estar à frente de uma igreja daquele porte. Centenas de pessoas te seguindo. Mas alguns irão para uma igreja pequena. Talvez com 30, 50, 100. Mas a mesma responsabilidade de um é de outro. Porque Jesus não mede nosso ministério pela quantidade de pessoas que nos seguem. Ele mede o nosso ministério com a capacidade que nós temos de cuidar de quem está nos seguindo. Receba a sua nomeação com alegria. Receba a sua nomeação com convicção de que é Deus que está te mandando. E de lá, levante seguidores para Jesus. E leve-os para onde Deus também quer te levar. Porque lá cabe todos aqueles que estão seguindo os seus passos. Curva a sua cabeça. Meu Deus, fomos chamados para seguir os teus passos. De onde o Senhor nos chamou, são lugares distintos, diferentes. Mas onde quer que o Senhor tenha nos encontrado, estávamos falidos, estávamos condenados. Mas quando aquela voz soou nos nossos ouvidos, e foi ao nosso coração, e colocou os nossos neurônios todos em funcionamento para dar conta da grandeza daquela voz, ela nos disse: segue-me. E algo nos fez levantar, Senhor, e nos levantamos. Oh, Senhor, nunca arrependemos de ter ouvido aquela voz e ter respondido a ela. Queremos te seguir, Senhor. Às vezes passamos pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, por terras inóspitas, onde os edomitas não querem nos deixar passar, nem os moabitas. Somos encurralados, jogados para o canto, mas nunca, nunca ficamos sem direção, porque o Senhor nos guiou. E ainda ouvimos a tua voz. Ela fala conosco.
iremos ouvi-la até que cheguemos ao final da caminhada. Lá naquele horizonte que só Tu sabes onde vamos chegar, para ouvir finalmente a Tua voz. Vinde, benditos do meu Pai. Oh Deus, eu quero ouvir a Tua voz no final de tudo, Senhor. Os aplausos da multidão me encantam. O riso dos amigos me motivam. Mas é a Tua voz, Senhor, a Tua voz, somente ela pode nos manter de pé e nos dar força para ir até o final. Recanto shedelemai, canta na Yesu. Que a Tua voz se faça ouvir aqui nesta manhã, Senhor. Que o coração desse pastor volte a aquecer de novo, Senhor. Que a alma desta missionária se incendeie novamente, Senhor, ao ouvir a Tua voz, Senhor. Ao ouvir a Tua voz. Remachuri canturima. Remachuri canturima. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, eis aí a Tua igreja, Senhor. Eis aí os Teus servos e Tuas servas, Senhor. Vamos nos levantar deste concílio, Senhor, determinados a ir até o final. Porque há bilhões que em terras tão medonhas, jazendo perdidos sem o Salvador. Moços, moças, adolescentes e crianças, adultos, perecendo, sem ter a esperança da salvação. Ergue a nossa voz, Senhor. Dá para os nossos pastores o pulmão daqueles profetas que bradaram como leões e nunca se calaram. Levanta-nos, Senhor, levanta esta geração, e a geração cansada renova, Senhor, renova os dons espirituais, que os milagres voltem a acontecer, Senhor, que as profecias voltem, que os sinais, que as visões sobrenaturais, oh Deus, que os Teus sinais que acompanham os que creem, estejam no nosso caminho, Senhor. Meu Deus, eis-nos aqui para responder o Teu chamado e ir aos bilhões, proclamando a mensagem de salvação. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu não vou convidar ninguém para vir à frente, mas aí no seu lugar você vai receber a sua nomeação. Vamos cantar o nosso cântico, mas antes eu gostaria que nós orássemos. Peça a Deus agora um efatá na sua vida. Aleluia. Põe a mão no seu coração, seja humilde. Comece a orar e diga: Senhor, abre os meus olhos, meus ouvidos. Eu quero ver-te e eu quero ouvir a Tua voz. Vai orando, levante a sua voz.
Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a nossa posição. Eis-me aqui. Enquanto canta, vai dizendo na sua mente: estou aqui, pronto para ouvir e obedecer.